Foi uma surpresa, né? Um verdadeiro choque. Um resultado que, olha, pouquíssima gente esperava. O Corinthians, um gigante do nosso futebol, caindo para o Novo Horizontino na semifinal do Paulistão. Mas como que isso aconteceu? É exatamente essa anatomia que a gente vai analisar agora, passo a passo. Para a gente ter uma ideia do tamanho do feito, faziam 36 anos que um time do interior não chegava tão longe. O Novo Horizontino não só alcançou a final, como fez isso eliminando um dos maiores favoritos ao título. É um daqueles momentos que, com certeza, entram para a história. E aí vem aquela pergunta que todo mundo que viu o jogo se fez. Afinal, o Corinthians é que perdeu ou foi o Novo Horizontino que venceu? Parece a mesma coisa, mas não é, né? A verdade, como quase sempre acontece no futebol, tá ali, em algum lugar no meio do caminho. Vamos desvendar juntos esse quebra-cabeça. Ok, para entender o resultado, primeiro a gente precisa entender o cenário completo, o contexto do jogo. E a gente já pode adiantar, a pressão, toda ela, estava do lado do Corinthians. A receita para uma zebra, como a gente diz, já estava toda montada. Era um jogo só, jogo único, sem chance para erro. Perdeu, tá fora. Além disso, era na casa do adversário que, diga-se de passagem, tinha feito a melhor campanha do campeonato até ali. E, para completar, o Corinthians vinha de uma maratona absurda de jogos, visivelmente desgastado e com a cabeça já no Brasileirão. O palco estava armado. E num jogo assim de vida ou morte, cada treinador montou a sua estratégia, e elas eram completamente diferentes. O que a gente viu em campo foi um verdadeiro duelo tático, um xadrez. De um lado, o Corinthians com 5 caras no meio de campo, querendo a bola, tocando, rodando, buscando um espacinho com toda a paciência do mundo. Do outro, o Novo Horizontino, super fechadinho, compacto, só esperando o bote certeiro no contra-ataque. Foi um jogo clássico de paciência contra eficiência pura. E o Novo Horizontino tinha um plano muito claro. De jeito nenhum, esse jogo vai para os pênaltis. Mas por quê? Simples. Do outro lado estava Hugo Souza, um goleiro com um verdadeiro monstro nas cobranças. Então, na cabeça deles, levar a decisão para a marca da Cal era literalmente suicídio. Agora a gente vai para os números. E aqui a história fica bem interessante. Porque as estatísticas brutas, se a gente não olhar com atenção, podem enganar. E muito. Por exemplo, posse de bola. 68% para o Corinthians. A gente olha isso e pensa, nossa, o Corinthians dominou o jogo, amassou, quase 70% do tempo com a bola no pé. Mas, como todo mundo já sabe, posse de bola por si só não ganha jogo. E nas finalizações, a mesma coisa. 13 chutes do Corinthians contra 6 do Novo Horizontino, mais que o dobro. Parecia um ataque contra a defesa. Mas ter volume é uma coisa, ter precisão, ter pontaria, isso é outra história. E este número aqui resume tudo. O Novo Horizontino finalizou uma única vez no gol. Uma! E foi o gol da vitória. Isso mostra a história do jogo perfeitamente. O Corinthians teve volume, mas nenhuma efetividade. O Novo Horizontino teve uma eficiência cirúrgica, mortal. Uma chance, um gol. Fim de papo. Só que futebol não é só tática em número, né? No fim das contas, quem decide são os jogadores. E nesse jogo, a atuação de algumas peças-chave e a falta que outras fizeram foi absolutamente fundamental para o resultado. A grande estrela do time e o cara que todo mundo esperava que decidisse, Memphis Depay, simplesmente não entrou em campo, mentalmente falando. Ele ficou totalmente isolado lá na frente, perdendo as disputas para a zaga e virou uma presa muito fácil. Foi uma atuação para ele mesmo querer esquecer. E para piorar, a ausência do Yuri Alberto foi um golpe duríssimo. O Corinthians perdeu aquele jogador que se movimenta o tempo todo, que inferniza a defesa, que ataca os espaços e pressiona a saída de bola. Sem ele, o Memphis ficou ainda mais sozinho e o ataque corintiano perdeu toda a sua dinâmica, ficou previsível. Então vamos juntar todas as peças agora. Qual é o veredito final desse resultado tão surpreendente? Não dá para apontar uma coisa só. Foi uma soma de vários elementos que levou a essa eliminação. O resultado no fim foi uma tempestade perfeita. De um lado, o mérito gigantesco do Novo Horizontino, que fez um jogo taticamente impecável. Do outro, os erros estratégicos do Corinthians, a falta de agressividade, o cansaço acumulado e, claro, atuações individuais muito, mas muito abaixo da média. Isso tudo nos deixa com essa reflexão final. Foi um fracasso retumbante de um gigante do futebol? Ou foi uma verdadeira aula de competitividade, de inteligência, de um time que merece todo o crédito e todos os aplausos pela campanha histórica que fez? O debate, com certeza, está aberto.
Ei, galera, segue e curte o canal para mais conteúdo do nosso time. Não perde nada, ativa as notificações. Tamo junto!